O podcast Antes que Seja Tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Antes que seja tarde, mais um episódio do podcast em que falamos com pessoas que nos ajudam a descodificar o mundo em que vivemos. Temos connosco uma perita em psicologia de tráfego. É de Alcobaça, mas é fácil, é frequente vê-la por esse mundo fora, em grandes fóruns em que se discute mobilidade e sinistralidade. Bem-vinda, Maria de Fátima Pereira da Silva. Como é que se pode apresentar? Antes de mais, bom dia ou boa tarde. E antes de mais, antes que seja tarde, eu quero em primeiro lugar agradecer honrosamente o convite do Dr. Francisco Rebelo de Santos, porque efetivamente a comunicação social tem que ser nossa aliada e antes que seja tarde para prevenir, digamos, este drama da segurança rodoviária. Obrigado. Portanto, acho que é muito importante qualquer tipo de oportunidade para podermos partilhar as nossas preocupações, para poder educar, alertar e partilhar, enfim, algum possível saber. Agradeço de fundo de coração o vosso convite. E Maria de Fátima Pereira da Silva. Agradecemos também. Muito obrigada. Maria de Fátima Pereira da Silva é uma mulher apaixonada por uma luta que tem mais de 40 anos. Eu sou natural de Alcobaça, enfim, com muita honra. Onde vive? Vivo em Coimbra e vivo em Alcobaça, digamos assim, duas terras de paixão. Aliás, Alcobaça é por excelência a terra de paixão. E digamos, ao longo da minha vida profissional, eu posso dizer-lhe que eu trabalho com amor, com paixão e determinação. Durante esta vida, mais ao nível profissional, que é este o nosso foco, dividi, digamos, duas lutas. Uma na qual, como psicóloga da área da psicologia das organizações e, portanto, como honrosamente docente do Instituto Politécnico de Coimbra, do qual faço parte, da Escola de Educação, e em simultâneo, durante mais de 30 anos, a minha paixão pela segurança social acontece, tendo começado por fazer algo que, enfim, na altura não conhecia, era completamente novo, que era a avaliação psicológica de motoristas. Fiz aqui em Leiria, em Coimbra, portanto foram mais de 10 mil avaliações durante vários anos. E foi aí que despertou o tema da sinistralidade rodoviária? Sim, foi mais ou menos aí, porque entretanto eu estava com um grupo de colegas num projeto e não conhecia esta área, não é? E convidaram para começar a fazer algumas avaliações psicológicas e, portanto, na altura já nós usámos a avaliação psicológica computadorizada, que ainda hoje em muitos países não é usada. E comecei exatamente a entrar nessa área pela avaliação das competências e capacidades humanas para poder conduzir naquilo que são as tipologias de carta a qual são obrigatórias. A categoria de pesados passageiros, de taxistas na altura não era necessário, de mercadorias perigosas, etc. Iniciei essa paixão. Exatamente. Por essa área de estudo que tem muito a ver com a leitura da realidade que fazemos. Exatamente. Hoje está presente em muitos fóruns internacionais. Pode-nos falar um pouco sobre isso? Sim, digamos, o salto foi quando eu comecei a sentir que efetivamente eu queria mais. E em 2014, peço desculpa, fui convidada, arrisquei a participar numa conferência mundial, que era na altura o Fit to Drive em Barcelona, onde encontrei muitas das referências, enfim, internacionais que eu tinha como colegas dentro da área. Fui convidada a entrar num grupo de discussão internacional que se chama Tráfico e Psicologia Internacional, do qual ainda faço parte neste momento, que, digamos, trabalha sobretudo as questões da psicologia do tráfego ao nível da Europa e ao nível do mundo. E basicamente a partir daí, digamos, o percurso passou a ser um percurso mundial em várias áreas. Faço parte de várias direções ao nível mundial. Tem trabalhado muito para a ONU? Sim, tenho trabalhado como, digamos, não a representação de Portugal, naturalmente, porque não tenho uma representação governamental, digamos assim, enquanto os meus colegas que representam Portugal, mas sim, desde há 2 anos esta parte que dentro das Nações Unidas há um grupo de trabalho que é o WP1, que é, digamos, basicamente tudo o que tem a ver com os Estados-membros ligados à segurança rodoviária. Eu tenho sido frequentemente convidada para palestrar. Portanto, o nosso bom comportamento na condução, nas cidades ou fora delas, nas grandes vias de comunicação, a psicologia explica esse comportamento? É?
Explica o bom, explica o mau. Não só o bom. O que é a psicologia do tráfico? Talvez seja melhor começar por aí. Digamos, aqui um jeito de piada, quando eu comecei a trabalhar nesta área, quando eu dizia que trabalhava na psicologia do tráfico, perguntavam-me se eu andava a vender droga. Porque era tráfico, não tráfego. E, portanto, era uma palavra nova, não havia qualificações, não havia doutoramentos, não havia áreas de investigação, linhas de investigação, portanto, estamos a falar de 35 anos atrás. Nós, efetivamente, os psicólogos do tráfego, basicamente, têm uma perspectiva muito abrangente e muito pluridisciplinar. Ou seja, nós ocupamos do comportamento humano nas suas várias vertentes, mas não só do comportamento humano enquanto abordagem individual, mas também a sua integração no cenário rodoviário. Ou seja, é uma abordagem individual, é uma abordagem social, é uma abordagem organizacional, não é? Porque, digamos, trabalhamos com as pessoas no cenário rodoviário, mas também a psicologia de tráfego ocupa-se da intervenção dentro das organizações, de e para o local de trabalho. Portanto, a Maria de Fátima está capacitadíssima para nos dizer, por exemplo, porque é que há tantos acidentes em Portugal. Eu não sei se estou capacitadíssima. Assim, essa é uma questão que, efetivamente, nós estamos na segunda década da ação para a segurança rodoviária e é uma questão muito complicada, porque, decretada pelas Nações Unidas, nós temos até 2030, um dos objetivos da década, desta segunda década, é de reduzir a 50% o número de acidentes na estrada. Será possível isso em Portugal? Então, assim, nós estamos a trabalhar para isso. Nós estamos a trabalhar para isso e aí falo muito mais não só do que faço em Portugal, mas do que faço mundialmente, não é? Nós sabemos que há fatores de risco, continua a haver fatores de risco, continua a haver, enfim, esta questão da cultura organizacional ou cultura no cenário rodoviário é algo muito interessante, não é? E claramente que nós não há, digamos, não há uma receita, porque se fosse assim nós já tínhamos aplicado, não há uma receita que se possa, enfim, aferir em cada país da mesma maneira. Nós, por exemplo, ao nível de Portugal e Espanha, a Espanha está neste momento com políticas perfeitamente bons exemplos de boas políticas ao nível da maneira como está a abordar esta questão da segurança rodoviária. Portugal estamos mais atrasados. É assim, Portugal nós não estamos mais atrasados. Eu acho que nós temos aqui a aclimar algumas coisas, não é? Por exemplo, ao nível dos peões, os nossos índices de sinistralidade com peões, digamos, neste momento, destaca-se na Europa. Já estamos a fazer alguma intervenção, enfim, e penso quando refere nós que estamos a fazer intervenção, é nós país. Nós país. Não sim, nos fóruns onde... Sim, também, assim, eu tenho já 2 artigos publicados mundialmente sobre isso, sobre a questão dos peões e do álcool, por exemplo, consumo de álcool, sobre as quedas dos peões, é aquilo que nós falamos dos vulneráveis, os utentes vulneráveis, não é? E repara, a sociedade está a mudar também a própria sua cultura, não é? Portanto, nós neste momento falamos da questão da sustentabilidade, falamos das cidades verdes, falamos do espaço, da melhoria de qualidade de vida, falamos da importância do exercício. Tudo isto implica a mobilidade, não é? E tudo isto implica que efetivamente há que promover também uma reestruturação a esse nível, ao nível da maneira como as pessoas caminham, como as pessoas fazem exercício, como as pessoas devem ter atenção a tudo isto. E repare, isto é um problema de todos nós. Mas essa reflexão que fazem, esses contributos que oferecem à sociedade, isso é feito, enfim, numa perspectiva da academia, não é? Não dos só. Estudos. Sim, ao nível é muito importante o impacto que tem ao nível da investigação. Não é com uma intervenção direta através de organizações oficiais do Estado. Não é? Por exemplo, nós temos várias campanhas promovidas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que são muito importantes também, não é? Portanto, nós temos campanhas no Natal, temos campanhas... Nós, autoridade, eu não faço parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, friso. Ou seja, quando eu digo nós temos que olhar isto de uma forma abrangente. Nós, entidades governamentais, nós, sociedade civil, nós, organizações sem fins lucrativos, ou seja, cada um de nós. Eu arrisco-me a perguntar-lhe, nós estamos aqui a falar com toda a honra e prazer, e sabe quantas pessoas durante a nossa conversa, não vamos fazer contas, mas mundialmente a cada 20 segundos alguém está a falecer. Cada 20 segundos? Cada 20 segundos. Portanto, se não vamos aqui fazer contas, mas isto basicamente também acho que é importante, quando nós temos esta conversa, levar as pessoas a refletir sobre isto. Não é? A maioria dos acidentes são em espaços, em cidades. Zonas urbanas. Depende da tipologia de cada país, não é? Em Portugal é. Em Portugal, sim. O que é que significa? As nossas cidades estão mal desenhadas?
Eu acho que as nossas cidades estão mal, não sei se estão todas mal desenhadas. Nós temos tipologias de cidades diferentes, não podemos dizer que, enfim, nós os dois temos formas diferentes de encarar o cenário rodoviário, não é? Podemos ser iguais em algumas coisas, podemos ter comportamentos exatamente iguais, mas não somos iguais na maneira como fazemos no dia a dia. Basta haver um fator de stress, basta haver. A nossa capacidade para lidar com isso é diferente, não é? Não direi que todas as cidades, há cidades que devem ser, por isso mesmo, esta questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do número 11, que é as cidades sustentáveis e orientadas para, não é? Portanto, ou seja, é aí que liga também à segurança rodoviária. Cidades amigas da mobilidade suave. Exatamente, e portanto partilha inclusivamente a descarbonização, partilha de espaços verdes, partilha dos meios de mobilidade, os veículos autónomos. Muitas vezes também esses novos veículos que à partida nos oferecem outras formas de deslocação não poluentes, também trazem outros problemas. Por exemplo, as trotinetes, não é? Que começam já até a ser proibidas em algumas cidades da Europa. O que é que isso, em que medida é que isso é preocupante na sua análise? É muito preocupante, nomeadamente ao nível da camada jovem. Digamos, dos 5 aos 29 anos são ao nível mundial, o maior número de acidentes, ok? Há pouco eu falava dos 20 segundos, mas em cada dia 3.700 famílias choram porque perderam alguém nesse dia na estrada. Isto é muito preocupante. E quando nós falamos dos jovens, naturalmente que é preciso, quando nós implementemos estas medidas e estes tipos de mobilidade, não pode ser só por uma questão comercial. Tem que haver muito mais do que isso. Tem que haver fatores de educação, tem que haver fatores de sensibilização. Por exemplo, a questão de capacete. Não é? Usar ou não usar capacete. É fundamental para este tipo de mobilidade. E muitos dos jovens, muitas vezes, acabam por pegar nas trotinetes e sentir-se que estão a caminhar enquanto assumem, digamos, o seu papel como peão. O que é que defende? Que o tema da segurança rodoviária devia estar presente nos bancos das escolas? Seguramente. Em Espanha já está, já é obrigatório ao nível em vários países isso já acontece. Eu faço parte também das minhas várias funções, faço parte de uma associação de profissionais de segurança rodoviária em Espanha e nós implementamos o programa financiado pela Michelin. E, digamos, vou muitas vezes à Espanha, estou com ele nas escolas, e é um programa muito interessante. E, sobretudo, porque, assim, eu defendo que, efetivamente, a educação rodoviária tem que ser feita nas escolas. Tem que ser feita de uma forma integrada. Mas temos que primeiro preparar as escolas. Não é uma disciplina para estudar para exame. Ou seja, nós queremos é modificar comportamentos, não é uma matéria. E uma escola que deve assumir primeiro, desde o diretor, tal e qual como a organização, a cultura da segurança rodoviária, desde o diretor aos professores, a capacidade que vão ter para poder pegar em exemplos do dia a dia e discutir, seja da biologia, seja da química, seja da matemática, a capacidade que vão ter para pegar em determinados exemplos ao nível do cálculo da velocidade, por exemplo, e pegar em exemplos da segurança rodoviária, ou seja, rechear a cultura de uma escola com um objetivo muito claro, salvar vidas naquela escola. E isto, sim, é uma cultura muito interessante e, por exemplo, Espanha a esse nível neste momento já tem a obrigatoriedade desde os primeiros níveis de ensino até ao nível superior. E vários países já estão a adotar. Essa é uma mensagem clara que fica desta nossa conversa, a necessidade da escola abraçar este tema, não é? Agora que se fala muito, enfim, das literacias, que é urgente que estejam presentes no dia a dia das escolas. Diga-nos, por favor, quando se fala da psicologia do tráfego, a primeira ideia que me ocorre é que é tentar saber, tentar entender como é que se explica que muitos condutores ficam completamente transfigurados quando se sentam no seu carro, quando fecham a porta e quando iniciam uma viagem. Como é que se explica? A psicologia há de ter uma forma de nos ajudar a entender. É assim, a psicologia não tem fórmulas, não há remédios, como eu dizia há pouco. Nós falamos de algo que se chama locus de controle interno e locus de controle externo. Isto é muito simples de entender, mas nem a tudo se aplica. Quando nós temos personalidades diferentes, temos níveis de autocontrole diferentes, temos frustrações diferentes, temos níveis de stress diferentes, temos depressões, enfim, estaríamos aqui toda a tarde a falar daquilo que podemos ter. E naturalmente que o problema é que, se eu lhe disser assim, quando está a exercer a sua atividade profissional quer exercê-la de forma otimizada, empenhada, profissional. Então, muitas das vezes as nossas depressões ficam à porta,
As nossas ansiedades tentamos ultrapassá-las. Enfim, tudo aquilo que nos pode, de alguma maneira, prejudicar. Não conseguimos fazer isso quando entramos para um veículo, é? Exatamente. A questão não é não conseguir, a questão é tomar a consciência. Voltamos outra vez à educação, mas não é só ao nível escolar. Tomar a consciência de que o veículo automóvel, ou seja ele qual for, é um meio de mobilidade. E que o cenário rodoviário, contrariamente a uma organização... É um meio de mobilidade que é uma arma também. Exatamente. E o cenário rodoviário, aqui tem o seu espaço, tem a sua cadeira, a sua mesa, todos os dias que é previsível. O cenário rodoviário é imprevisível. Ou seja, a probabilidade de sair de casa e encontrar o seu vizinho e encontrar à mesma hora, no mesmo sítio, na mesma paragem, na mesma rotunda, em 2 dias seguidos, é muito pouca. E as pessoas não têm uma faixa a dizer estou deprimido, o outro condutor. Estou desatento, o outro condutor. E também, por outro lado, é assim, muitas vezes as pessoas sentem que, efetivamente, a sua relação com o carro é uma relação de prepotência. E isto não é adequado. Porque a capacidade de exercer uma tarefa dentro de um veículo é da responsabilidade de cada um, mas respeitando também os passageiros e respeitando os outros. Temos que convocar os temas da saúde mental para explicarem os acidentes que existem, o comportamento dos condutores? É isso? Temos que trabalhar em conjunto e, sobretudo, eu acho que é fundamental a comunicação social. Permitam-me que lhe diga, porque a comunicação social tem um papel muito importante. Não podemos só falar de números. Eu não gosto de falar de números, porque os números são pessoas. Não podemos falar só de números nas alturas das campanhas de Natal, nas alturas da passagem de ano, a Páscoa, etc, etc. Mas temos que falar também de pessoas e sobretudo, partilhar algo que é muito importante. Eu faço parte, dentre as várias funções mundiais, integro a Aliança Global das NGOs de Segurança Rodoviária, que sobretudo foram criadas por famílias que perderam os filhos. Perderam nas mais variadas situações. Portanto, de vítimas de acidentes. Vítimas de acidentes. E não imaginam o quanto dói, a quanta determinação destas NGOs para gritarem ao mundo. Que vivem muito com, carregam o peso do drama que viveram e fazem questão de pôr esse peso, esse drama ao serviço do bem comum, no fundo. Sem dúvida. E digamos que tem, efetivamente, nós vamos estar na reunião em Marrocos, a 4ª reunião ministerial mundial, e já estão a preparar, digamos assim, sobretudo, muito focadas na assistência pós-acidente, que é fundamental. O tempo demora a chegar ao local do acidente. O tempo, enfim, há aqui muitas outras coisas em termos das próprias vítimas. O que é que elas podem saber sobre... Isto daria outra conversa. O que é que elas podem saber sobre o acidente, sobre a vítima, etc. E ver isso na comunicação social, etc. Mas voltando à comunicação social, eu acho que é muito importante estas partilhas de experiência. Ver por trás do pano. E quando estas pessoas partilham as suas vivências e quando nós percebemos a perca, o que aconteceu em casa, muitas vezes os divórcios, a depressão, o facto de não conseguir trabalhar, a instabilidade financeira e económica, digamos, não é só aquela pessoa, é tudo muda. O valor financeiro também que está associado, que é brutal. Exatamente. Aliás, isso é outro de estudos interessantes. A ANSR fez um estudo sobre, digamos, o impacto financeiro, e não só em Portugal, digamos, mundialmente, tem um peso de 3% no PIB. Mensurável aquilo que efetivamente nós conseguimos medir e não mensurável aquilo que efetivamente outras se dimensões que não se ao nível social e cultural. A sinistralidade, a psicologia do tráfego, como é que este universo avalia as questões de género, as questões de idade? Há os mais jovens. Sim. Estão mais vulneráveis aos acidentes. Nas questões de género, enfim, é um bocadinho uma figura que sabemos que o lado masculino queixa-se muito do comportamento das mulheres, quando se calhar os números indicam o contrário, não é? Que leitura é que faz destas questões? Sim, há de facto um dado que é um dado globalmente e mundialmente aceito, que é efetivamente por ano morrem 1 milhão e 20 mil pessoas num ano. 20 mil, 200 mil, peço desculpa.
e dentro, digamos, deste nível de estatística, são os jovens, dos 5 aos 29. Enfim, aqui a faixa etária é muito larga, mas, sobretudo, nós focamos muito mais nas questões dos jovens universitários, jovens a partir adolescência, etc. E naturalmente, porque há vários fatores que precipitam isso, que é o facto de conduzirem mais à noite, o facto de conduzirem muitas vezes com alguma impulsividade, o facto das questões do álcool e drogas, que gostaria depois de falar um pouco sobre isso. Enfim, há vários fatores que podem precipitar este tipo de estatística ou este tipo de causalidade. Depois vamos falar ao nível das questões dos séniores. Nós temos, efetivamente, como nós sabemos, com a própria idade, as nossas capacidades cognitivas vão crescer. É preciso educar os séniores para saberem parar. E, sobretudo, é preciso educar os séniores para saberem andar. Uma das campanhas avalia muito nas suas análises a questão também do andar. E das pessoas que acabam por estar envolvidas em acidentes e que vão a pé. Porquê essa preocupação? Porque ela cada vez mais é uma preocupação premente a nível mundial. O número de acidentes com peões está a aumentar significativamente. E em Portugal? Em Portugal aumentou também, sim. Muitos atropelamentos com vítimas mortais. Exatamente. E, portanto, digamos, é um dos fatores que importa ter presente e que importa porque durante muito tempo nós falávamos da segurança rodoviária, era só o veículo, não é? Conduzir. Mas não. Nós temos vários tipos de mobilidade. Andamos a pé, andamos de bicicleta, andamos de trotinete, andamos de veículos motorizados com 2 rodas, enfim. E como nós estamos a ver, efetivamente, durante muito tempo a segurança rodoviária era o automóvel. Continua a ser muito importante o automóvel, mas nós continuamos a falar de cenário rodoviário. Claramente que precisamos de educar também os peões, precisamos de educar também os séniores, precisamos de educar como andar na estrada. Não é a primeira e a segunda vez que nós vimos alguns acidentes de veículos que entram em contramão, não é? E depois, claramente, porque as pessoas têm que tomar consciência de que a nossa capacidade ao nível da coordenação, óculo manual, enfim, da destreza manual, óculo manual pedal, a parte cognitiva, a memória, a referenciação das localizações, nós vamos perdendo essas competências cognitivas e motoras ao longo do tempo, não é? E é preciso que as pessoas estejam capacitadas do que é que podem e não podem fazer e onde é que podem arriscar. No que aos jovens diz respeito, o tema do álcool e das drogas tem um peso mais determinante? Nós temos vários fatores de risco, considerados fatores de risco na segurança rodoviária. Estamos a falar do telemóvel, estamos a falar do álcool e drogas, estamos a falar da velocidade, estamos a falar do cinto de segurança. Estamos a falar de parar nos digamos, comportamentos humanos diretos, parar ou não nos stops, dentro daquilo que são as leis de obrigatoriedade de um comportamento. Mas sim, o álcool e drogas continua a ser, por exemplo, em Portugal, na Europa, faz parte de uma franja de 25% do número de mortes no trânsito, sendo que nos Estados Unidos faz parte nós é 1/4, é 1/3 ao nível, e portanto, digamos, continua a ser uma questão, muito embora agora se fale muito mais das questões da mobilidade sustentável, nós não podemos esquecer estas questões, porque, digamos, é uma questão de cultura, não é? Portanto, é preciso fazer muito mais do que dizer só se beber, não conduza. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho só muito rapidamente, em 2018, fomos premiados, há pouco falávamos nisso, fomos premiados pela Comissão Europeia sobre uma das melhores práticas na Europa. Foi uma honra. E foi muito simples, foi sobretudo estrategicamente jovens na Câmara das Cidades em Coimbra. Mas não éramos nós que fazíamos a sensibilização, nós coordenávamos, mas era a sensibilização por pares. Jovens a sensibilizar jovens. E, portanto, eles podiam medir os seus consumos ao longo do tempo. E o tema era se beber não conduza ou era se beber não anda? Não, o tema na altura é se beber não conduza. Ainda não estávamos, isto foi em 2000 foi antes da pandemia, portanto foi em 2018. Mas sendo também uma campanha para se beber não ande? Sim. Ou ande com cuidado? Ou... Sim, ou ande com cuidado, mas sobretudo tenha cuidado, avalie-se a si próprio se está em condições de, não é? Porque uma queda pode ser fatal, não é? E portanto, digamos que, repara, as questões da bebida em excesso é sempre um problema é problemático, porque tem a ver com questões de saúde, etc, etc. Não
Agora, cada vez mais, como a cultura de andar está cada vez mais impregnada da nossa qualidade de vida, naturalmente que estas questões acabam por arrastamento também ser importantes abordar, não é? Portanto, o álcool, os seus efeitos, enfim, são transversais, não ficam hermeticamente encerrados nas questões da condução automóvel. Não, são muito mais do que isso. Isso. A Maria de Fátima olha para o mundo, participa em fóruns mundiais, tem sempre presente, enfim, a sua pequena pátria, Alcobaça, Leiria, Coimbra, e graças a isso está muito empenhada na organização de um encontro mundial sobre estes temas. O que é que nos pode revelar sobre isto? Bem, muito obrigada por abordar essa questão, porque efetivamente dentro de todo este percurso eu tenho estado muito ligada a tudo o que são projetos de investigação e projetos não falámos aqui de algo, daria outra conversa sobre as tecnologias dentro do veículo, ok? De despistagem do álcool, drogas. E digamos, tenho, como há pouco dizia, uma mulher feliz com aquilo que faço. E faço parte de um projeto nos Estados Unidos onde, muito rapidamente, se chama Driver Alcohol Testing System for Safety, ou seja, entra dentro do veículo, é um sistema passivo, o próprio carro vai analisar pela sua respiração e pela sensibilidade tátil se efetivamente está em condições de conduzir ou não. A inteligência artificial ao serviço da segurança rodoviária já. Sim, mas não, digamos, há outros sistemas que é de sopro, não é? Portanto, tem que soprar no dispositivo. Aqui basicamente entra no veículo e não é para o passageiro, é só para o condutor, ou seja, não dá para ser o passageiro a soprar e depois o condutor a andar. E isto é uma das tecnologias que está a ser lançada no mundo inteiro e, portanto, com muita honra sou consultora deste projeto e por isso digo que sou uma mulher apaixonada por tudo o que tem. E o que é que isso tem a ver com um grande encontro que está em preparação? É porque efetivamente este encontro ele é focado, deixe-me dizer assim, é a 24ª conferência, ou seja, desde 1950, que pelo mundo inteiro esta conferência tem estado em vários continentes. E o interessante é que efetivamente nunca se repete o mesmo continente. Eu faço parte agora, digamos, também desta organização, que é a International Council on Alcohol, Drugs, digamos, uma organização mundial de álcool, drogas e segurança rodoviária, onde podemos dizer, enfim, que é ao mais alto nível, ao nível da investigação. E, portanto, chama pessoas de todo o mundo, desde a Índia, Austrália, Canadá, etc. E também chama as empresas das tecnologias ao nível da detecção de álcool, tal e qual como as questões das tecnologias dentro do veículo, e também ao nível das drogas, detecção de cannabis, outro tipo de drogas. Portanto, este grande fórum mundial vai reunir-se Este grande fórum mundial em Portugal? Tem duas particularidades. Primeiro, em 25, em 25, de 15 a 18. Segundo, de 15 a 18 de junho. Nunca aconteceu em Portugal, nem nunca mais vai acontecer, porque nunca se repete nem uma cidade e pela primeira vez vai acontecer não numa capital de um país, mas em Alcobaça. Da sua Alcobaça. Da minha Alcobaça. Da sua terra de paixão. Porque a minha terra de paixão tem, e nós aqui, digamos, estou a falar de Alcobaça, mas estou a falar de Leiria, estou a falar de Portugal, não é? Porque Alcobaça, porque efetivamente cada vez mais nós falamos das questões da sustentabilidade. E chama-se mesmo Tempo para a Mudança, a segurança rodoviária para um mundo sustentável. Vamos receber, portanto, em Alcobaça, em junho, especialistas de todo o mundo. Sim, que efetivamente já estão neste momento a fazer a parte das submissões dos simpósios, que é 1h30 com 4 especialistas e um chair, e digamos um coordenador e um vice-coordenador. Temos 22 tópicos em análise. Temos aqui, por exemplo, as questões da detecção do álcool, sistemas de detecção, temos tecnologias que salvam vidas, temos as questões das drogas, o driver under the influência, portanto, conduzir sob a influência de álcool ou drogas, temos as questões das tipologias e das estratégias depois da pandemia, ou seja, são 22 temas que estão em análise. Eu não sei se, eu tenho toda a honra em lhe deixar o flyer. Muito obrigado. Inclusive tem aqui, digamos, a questão do site, onde chama-se mesmo t25.org, onde tem aqui o código de barras. Deixa-lhe. Muito bem, muito obrigado. Com essa notícia que nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Correu muito depressa, mas eu penso que respeitámos a velocidade, que não ultrapassámos, portanto, cumprimos os limites de velocidade. Mas eu gostava mesmo para encerrar, que nos dissesse, que partilhasse connosco, enfim, um desejo, um sonho, um projeto, alguma coisa que gostasse de ver realizado
antes que seja tarde. Antes que seja tarde, para mim nunca vai ser tarde, porque enquanto eu puder trabalhar nesta área, não sou aquela pessoa que está à procura da reforma, sou aquela pessoa que quer viver feliz a trabalhar naquilo que ama de paixão. Antes que seja tarde, naturalmente que um dos objetivos é que consigamos com este esforço todo tornar as nossas cidades, as nossas terras mais seguras. Antes que seja tarde, naturalmente que há outro, eu sou muito apaixonada por quero ser feliz, quero viver com os meus filhos, naturalmente cada um deles é um homem, portanto já está na sua vida, com a minha família e ter qualidade de vida antes que seja tarde. Muito obrigado. Obrigada.